Vamos lá fazer uma questãozinha aqui do CESP? O que que ele fala aqui na questão, né? Num circo, um equilibrista deseja levantar apoiado em uma vareta uma bandeja circular contendo um prato, um copo e uma garrafa cujas massas valem, respectivamente, meio quilo, 0,1 quilograma e 1 quilograma. Escolhendo um sistema de eixos com origem no centro de gravidade da bandeja, as posições do prato, do copo e da garrafa são dadas respectivamente pelos pontos A, B e C e D, A, B e C só, né, da figura. Se a massa da bandeja for igual a 400 gramas, em que posição x, y sobre ela deve o equilibrista apoiar a vareta? Né, então aqui basicamente é um probleminha, né, de localizar o centro de massa, e aí você tem que lembrar como é que a gente localiza mesmo a questão de centro de massa? Bom, centro de massa a gente calcula, quando se tem pontos aqui espalhados em uma coordenada x, y, você deve lembrar que a gente calcula como, né, então, na posição x, do centro, né, de gravidade, a gente multiplica, né, a massa um vezes a posição dele na direção x, aí continua, né, você pega o objeto 2 massa 2 e multiplica pela posição dele na direção x, né, e multiplica a massa 3 assim por diante, né, você pega quantos objetos tiverem lá e depois divide, soma pelas massas, né, a soma das massas do que contém aí o sistema. Então basta depois somar aqui no caso as massas, né, então assim que a gente calcula, na verdade, né, a posição do objeto que seria o centro de gravidade desse objeto, né. Já em Y, como é que a gente brinca? Mesma brincadeira, né, então o centro de gravidade na direção Y é algo parecido, né, vai ser a massa do objeto 1, em vez de ser agora x, vai ser Y, então vai ser a posição do, né, a posição 1, aí mais, né, você pega o objeto 2, aonde que ele está localizado, no eixo Y e assim por diante, né, quantos tiverem lá, se tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos objetos tiverem, a gente faz essa brincadeira, dividido de novo, né, pela massa 1 mais a massa 2, quantas massas tiverem aqui no sistema, né. E quais são as informações, né, que ele fornece para a gente aqui no caso? A então a bandeja, né, então aqui vamos colocar só ban, né, então a bandeja, ela tem que massa, né, ela vai ter uma massa, aqui no caso está em grama e os objetos estão em quilo, né, então vamos passar para quilo também, né, 400 gramas, na verdade, que mais que a gente tem? Ele fala que nós temos um prato, um copo e uma garrafa. Aqui, ó, o prato, o copo e a garrafa são respectivamente A, B e C. Então o prato é o ponto A, então esse cara aqui vai ser o A, né, vai estar no ponto A. Quem vai estar no ponto B? O ponto B vai ser o copo, então o ponto B vai ser o copo e no ponto C vai ser a garrafa. Então o ponto C vai ser a garrafa. Por que que eu estou fazendo isso, né? Porque vai me ajudar aqui agora na hora de fazer a continha, né, para ver quanto que dá isso aí. Bom, então para a gente calcular aí, então o centro de gravidade na direção x, vamos usar aqui a formulazinha. Então fica como é que é? Centro de gravidade na direção x, né? Então vai ser a massa da bandeja vezes a posição dela aí no caso, né, chamado x1, aqui vai ser quem depois? A massa do prato, vamos chamar aqui de m2 vezes a posição do prato em x, aí vai ser depois quem? A massa do copo, vamos chamar de m3 vezes a posição dele, né, em 3, e depois, por último, é a massa da garrafa, vamos chamar aqui de 4 vezes a posição dela na posição 4. Lembrando que a gente tem que somar depois, né? Quem a gente vai somar M1 mais quem? Mais M2, mais M3 e mais M4, que são as massas aí do sistema, né? Então, quanto que vai dar essa brincadeira aí? Então, brincando aqui de matemática, então o centro de gravidade vai ser como? O M1 é quanto? É 0,4. Qual que é a posição da bandeja? Eu não sei. Então, vamos colocar zero, porque eu não sei onde que está, né? No caso aqui é a bandeja. O prato, que é o M2, né? A massa 2 vale quanto? A massa 2 vale 0,5 vezes a posição aqui do prato é o objeto A. Então, o objeto A, esse cara aqui vai ser o prato, né? Então, se você olhar aqui no eixo x, aqui vale quanto? Que vale menos 5. Então, vamos colocar aqui menos 5, que é a posição dele, né? Mais a massa 3. A massa 3 quem que é? O copo. Onde está o copo? O copo é o B. Então, esse cara aqui vai ser o copo, a posição dele é quanto? É menos 10, e a massa dele é 0,1. Então, fica 0,1 vezes, aqui no caso, menos 10. Mais, né, aqui no caso, aqui, a garrafa, no caso, é o C. Então, aqui vai ser a garrafa,
que vai ficar um vezes quanto, né? Qual que é a posição aqui dele? A posição dele em x vale 4, né? Então, aqui vale 4, dividido pela massa de todo mundo. Se eu somar 0,4 mais 0,5 mais 0,1 mais 1, né? Aqui vai dar 1,5 mais meio 2. Já vou somar direto, tá? Só para não colocar aqui, para não perder muito tempo. Então, eu sei que a soma das massas que você fizer aqui vai dar 2, tá? E multiplicando, então, né, essa brincadeira, como é que fica? Vai ficar 0,4 vezes 0 aqui vai dar 0, 0,5 vezes, aqui é 5, né? Aqui vai dar menos 2,5, né? Aqui vai ficar 0,1 vezes menos 10, 0,1 vezes menos 10, dá quanto? Dá menos 1. E 1 vezes 4 dá quanto? Dá 4. Tudo isso dividido por quanto? Por 2. Então, quanto que vai dar? Menos 2,5 com menos 1 dá 3,5 negativo. 3,5 negativo e 4 positivo, fica como? Fica apenas meio. Então, fica meio dividido por 2. Isso vai dar exatamente 0,25, né? Seria a posição aí do objeto aqui na direção x, tá? Para fazer a posição dele em y, eu vou usar a mesma brincadeira, né? Qual que é a brincadeira? É essa mesma continha aqui, né? Só que agora vai ser na posição y, né? Então, a posição y vai ser, né? O centro de gravidade na posição y vai ser a mesma coisa, né? Então, deixa eu só encurtar aqui para ver se cabe. Então, vai ser a massa desses 4 aqui, tá? A da bandeja eu não vou nem colocar porque eu sei que vai dar zero, porque a gente não sabe onde ela está, né? Na direção y. Então, eu vou colocar zero aqui, né? As coordenadas da bandeja a gente não sabe, põe 0, 0. Então, nem vou colocar aqui em cima porque ela vai dar zero. Eu vou só colocar aqui dos 3, tá? Então, aqui dos 6 como é que fica? Então, o do prato vai ficar como, né? Vai ficar 0,5 vezes. Qual a posição do prato? Cadê o prato? É o A, né? Qual a posição do prato aqui no eixo y? É menos 2. Então, vamos multiplicar isso aqui por menos 2, né? Mais o copo tem 0,1 de massa. Qual a posição do copo na direção y? Então, o copo é quem? É o C? É o ponto B. Bom, o ponto B aqui mede 5, então aqui vale 5, né? Mais a garrafa é o C. Então, o C, a massa da garrafa é 1, né? É massa vezes quem? É massa vezes a posição. A massa é 1 kg, a posição de C no eixo Y é quanto? É 4, né? Então aqui continua sendo 4. Bom, então tá, tudo isso dividido pela massa total. A massa total é a mesma, né? 2 quilogramas. Vai ficar o centro de massa, né? O centro de gravidade na direção Y vai ficar meio vezes menos 2 dá quanto? Aqui dá menos 1. Mais 0,1 vezes quem? Vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 0,5 e 1 vezes 4, aqui no caso dá 4, né? Tudo isso dividido por quanto? Por 2. Portanto, a posição, né, aqui do y vai ficar como? 4,5 tira 1, aqui vai ficar 3,5 dividido por 2. Isso vai dar 1,75. Essa posição, então, de x, né? Então, o centro de massa desse objeto estaria localizado em que posição? Na direção x seria 0,25 e na direção y, aqui ficaria 1,75. Aí você fala, ih, professor, acho que você errou, hein? Por quê? Porque não tem alternativa para esse negócio, não. Se você olhar aqui A, B, C, D e E, não tem, não. E de fato não tem, né? E sabe por que que não tem? Porque esse problema, alguém alterou esse problema e colocou o ponto A no lugar errado, né? Então, aqui, ó, na verdade, esse ponto A, se você pegar a questão da CESP, né, que é a questão original, esse ponto A, ele não está aqui. Eu vou desenhar onde que estava o ponto A. Então, na verdade, esse ponto, ele estava aqui, ó, né? Então, esse ponto A que o cara colocou aqui, na verdade, ele não está aqui, ele está aqui, na questão original da CESP. Então, na questão original da CESP, esse ponto está aqui. Ou seja, ele tem uma coordenada menos 2 na direção x e uma coordenada menos 5 na direção y. Né? Por isso que aqui o meu resultado não bateu, porque aqui a alternativa não foi alterada. Ele alterou o problema, mas não alterou a alternativa. Né? Então, se fosse o ponto ali onde que era, deixa eu apagar esse negócio aqui para fazer a continha, só para você ver. Então, se eu fizer aqui a conta, né, o x, então mais uma vez, eu não vou colocar a bandeja porque vai dar zero, né? Então vamos colocar o prato, né? Então o prato é o ponto A, né? Então o ponto A como é que fica? É a massa do prato
que vai dar quanto, né? 0,5 vezes. Qual a posição do prato, né? Na posição correta? É menos 2. Então aqui, ó, é menos 2. Aí mais. Qual o objeto B agora, né? O objeto é o copo, né? Então o copo, a massa do copo é quanto? A massa do copo é 0,1 vezes a posição dele. Onde que ele está? Na posição, bom, continua aqui sendo menos 10, né? E qual que é o objeto 3? O objeto 3 é a garrafa. Qual que é a massa dele? A massa é 1 kg vezes a posição onde ele está. Qual que é a posição? Aqui a posição é 4, né? Então, dividindo aqui as massas, lembrando que na hora de colocar massa, tem que colocar massa de todo mundo. Aqui continua sendo quem? Continua sendo 2, né? Então, aqui fazendo aqui a conta, metade de menos 2 é quem? Metade de menos 2 é menos 1. 0,1 vezes menos 10 vai dar quanto? Vai dar menos 1. Aqui no caso, mais 1 vezes 4 dá quanto? Dá 4. Aí, se eu fizer aqui a continha, né, dividido por 2, olha só como vai dar. Então, a posição de x, o centro de gravidade, aqui no caso, na direção x, vai ficar como? Menos 2 com menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 2 com mais 4 fica 2. Né? Então, aqui 2 dividido por 2 vai ficar como? Vai ficar 1. Então, a posição do ponto A, se fosse aqui, né, tá vendo que realmente aí dá certo? Então a posição de x aqui dá 1. Só para confirmar, né, vamos fazer aqui a posição do centro de gravidade em y, né, mesma brincadeira. É massa vezes a posição, só que na direção vertical, na direção y. Então como é que fica? Então a massa, de novo, né, vamos pegar aqui a massa do prato, que é 0,5. Agora na direção y, quanto que vale a posição? Vale menos 5, né? Então coloca aqui menos 5, né? Bom, então aqui a massa do copo é quanto, né? É 0,1 vezes. Qual a posição em Y? Bom, a posição em Y do copo, do ponto B aqui, onde que é? Aqui é 5, né? Então, aqui vale 5, mais, qual que é a massa agora da garrafa? Continua sendo 1 kg. E qual a posição dele em Y? A posição do ponto C em Y é 4. Então, vamos colocar aqui 4, né? E a massa total do sistema continua sendo 2. Então, deixa eu fazer aqui embaixo essa continha aqui. Então, a posição, né, do centro de massa vai ficar aqui, como eu falei, aqui vai dar menos 2,5, né? Aqui 0,1 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar mais 0,5. E 1 vezes 4 é 4, né? Então, tudo isso dividido por 2. Então, aqui brincando de matemática, 4,5 tira 2,5, quanto que é? 2. 2 dividido por 2, quanto que dá? Dá 1. Então, a posição em x e a posição em y é 1. Então, a coordenada que seria 1 e 1, né? O que seria a alternativa E. Mas eu repito, o problema ele está errado, porque como ele alterou a posição do ponto A e não mudou as alternativas, a resposta correta seria essa do problema. Bacana? É isso.